Sabe, já faz mais de 80 anos que um livro guarda um segredo poderosíssimo para o sucesso. E hoje, a gente vai mergulhar nesse clássico de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, para desvendar a fórmula que mudou a vida de milhões. Vamos descobrir como um simples pensamento, quando bem alimentado, pode se transformar em riqueza e realização de verdade. Ok, vamos pensar nisso. Imagina só que existe um único segredo, tipo uma chave mestra, capaz de destravar todo o nosso potencial. E olha, isso não é coisa de filme não. Foi exatamente essa premissa que Napoleon Hill decidiu investigar numa busca que levou mais de 20 anos e simplesmente mudou para sempre a história do desenvolvimento pessoal. E tudo começou bem aqui com um desafio. Pensa só, Andrew Carnegie, o magnata do aço, um dos homens mais ricos da história, chegou para um jovem Napoleon Hill e lançou a missão: descobrir, testar e, o mais importante, organizar a fórmula do sucesso de um jeito que qualquer pessoa pudesse entender e aplicar. O resultado é o que a gente vai explorar agora. O primeiro pilar, e talvez o mais fundamental de toda essa filosofia, não é o que a gente costuma pensar. Não é trabalho duro, não é sorte, nem mesmo ter o melhor diploma. É algo muito mais profundo, mais visceral. É o desejo. Mas atenção, não é um desejo qualquer. E aqui está a grande sacada do Hill. Existe uma diferença gigante entre uma simples vontade e um desejo ardente. Aquela vontade do tipo, eu queria ser rico, é fraca, não leva a lugar nenhum. O verdadeiro ponto de partida é um desejo ardente, que vira quase uma obsessão, que consome todos os pensamentos e empurra cada ação. É um desejo tão forte que a ideia de desistir simplesmente não é uma opção. E essa frase do Henry Ford, nossa, ela ilustra esse poder com perfeição. Quando ele decidiu criar um motor V8 em um único bloco, os engenheiros dele falaram que era impossível. A resposta dele não foi de dúvida, foi uma ordem, nascida de um desejo definido. Ele não esperava que desse certo, ele exigia. E bom, o resto é história, né? Tem outra história incrível no livro, a de Edwin C. Barnes. O cara chegou no laboratório do Thomas Edison parecendo um andarilho, sem um tostão no bolso, mas com uma convicção de outro mundo. Ele não foi lá pedir um emprego qualquer. Na cabeça dele, ele já era sócio do Edison, mesmo que tenha começado varrendo o chão. O desejo dele era tão claro e tão intenso que o próprio Edison percebeu na hora. Então, qual é a lição que a gente tira da história do Barnes? Primeiro, ele tinha um propósito claro, definidíssimo. Segundo, uma persistência absurda, que o fez aguentar firme por 5 anos até a grande chance aparecer. E terceiro, e talvez o mais radical, ele queimou todas as pontes. Não tinha plano B, era se tornar sócio de Edison ou nada. Essa é a força de um desejo que se torna a sua única opção. Mas só ter um desejo ardente não adianta. É preciso abastecer esse desejo com um combustível poderoso, um motor que mantenha tudo funcionando contra todas as dificuldades. E esse motor é a fé. E o jeito de dar a partida nesse motor é através da autossugestão. E calma, quando Hill fala de fé, não é no sentido místico ou religioso. Para ele, fé é um estado mental que pode ser construído. É a prática de convencer a própria mente subconsciente de que aquilo que se deseja já é uma realidade a caminho. É basicamente eliminar a dúvida por completo através da repetição e da emoção. E para colocar isso em prática, o livro traz essa fórmula de 5 passos. O processo começa com a exigência de ação persistente para alcançar o objetivo. Depois, vem a visualização diária, sentindo que já conseguiu. O terceiro passo é a autossugestão, dedicando um tempo para reforçar a autoconfiança. Tudo isso baseado num propósito escrito e claro, e com a base de que a riqueza duradoura vem da verdade e da justiça. É como se fosse uma academia para a mente, um treino diário para programá-la para o sucesso. Bom, com o desejo como ponto de partida e a fé como motor, o próximo passo é o veículo, um plano concreto e a teimosia, a determinação para não largar o osso, aconteça o que acontecer. Essa frase resume a essência de tudo. O sucesso raramente é uma linha reta. Derrotas temporárias fazem parte do jogo. A grande diferença entre quem vence e quem fracassa, muitas vezes, é só a capacidade de continuar quando a maioria já teria desistido. A famosa história de R.U. Darby ilustra isso de um jeito que arrepia. Ele investiu tudo o que tinha numa mina de ouro, e quando veio de minério desapareceu, ele desistiu. Vendeu todo o equipamento por uma merreca. O sujeito que comprou a mina fez o básico, contratou um engenheiro e descobriu que o ouro estava a menos de 1 metro de onde o Darby parou de cavar. 3 pés.
Menos de 1 metro. Essa distância virou uma metáfora de quão perto o sucesso pode estar quando a vontade de desistir é mais forte. Darby aprendeu a lição do jeito mais difícil, mas usou isso para se tornar um vendedor de seguros fora do comum, porque ele simplesmente nunca mais aceitou um não como resposta final. E agora, a gente chega na aplicação prática, no método concreto que o Hill propõe para transformar algo que a gente não pega, o desejo, em algo bem tangível, o ouro, ou o seu equivalente financeiro. Aqui está a fórmula. Primeiro, fixe a quantia exata de dinheiro. Isso dá à mente um alvo claro. Segundo, determine exatamente o que vai dar em troca. Lembre-se, não existe algo por nada. Terceiro, uma data limite para criar um senso de urgência. Quarto, um plano definido que deve ser colocado em ação imediatamente, mesmo que não esteja perfeito. Quinto, coloque tudo isso numa declaração escrita para tornar o desejo concreto. E sexto, e talvez o mais importante, leia essa declaração todo dia, em voz alta, de manhã e de noite, agindo como se o objetivo já fosse uma realidade. No final das contas, a pergunta que fica não é sobre o que Napoleão Hill fez, mas sobre o que pode ser feito com esses princípios. Qual o desejo ardente, qual o objetivo principal e definido merece receber toda a força da persistência e da fé? A fórmula está apresentada, pronta para ser aplicada. Todo este roteiro e a apresentação que acabamos de ver foram inteiramente realizados aqui pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro, um canal feito especialmente para quem busca conhecimento e desenvolvimento. Se este conteúdo trouxe algum valor, considere se inscrever no canal. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento é o combustível que nos permite continuar produzindo análises como esta. De verdade, cada interação é muito importante para a continuidade e o crescimento do canal. Agradecemos muito pela atenção.